eu queria perguntar ao senhor o seguinte, os riscos para a democracia são maiores vindos do executivo ou de atitudes que o senhor também critica, como a da força-tarefa da Lava Jato na apuração desses casos? Eu acho que os riscos são múltiplos, porque quando alguma autoridade se investe de um poder incontrastável ou soberano, ela, de fato, ameaça a democracia. Quando se diz não se pode contrariar a Lava Jato, não se pode contrariar o espírito da Lava Jato ou coisa do tipo, e muitos de vocês na mídia vindicam isto e dão um eco a isto, nós estamos dizendo que há um poder soberano. Onde? Em Curitiba, lá naquela longínqua província do sul do país. Não é? Nós estamos dizendo que nós não podemos contrariar a Lava Jato. Que poder é esse? Que poder incontrastável é esse? E agora nós aprendemos, vendo esse submundo, o que eles faziam. Né? Delações submetidas à contingência, ironizavam as pessoas, perseguiam os familiares para obter o resultado em relação ao verdadeiro, eventualmente, autor ou investigado. Em suma, tudo isso que nada tem a ver com o Estado de Direito. Vamos imaginar que essa gente estivesse no Poder Executivo. O que eles fariam? Certamente fechariam o Congresso, fechariam o Supremo, ou quereriam, como estavam pretendendo, que nós acolitássemos as suas teses, né? O que é a mesma coisa. Tanto é que recentemente nós tivemos um pronunciamento do subprocurador Bigonha, na segunda turma, pedindo desculpas ao Supremo Tribunal Federal pelas críticas feitas pela Lava Jato. Mas vocês não harmonizaram isso, vocês normalizaram isto. Esse fenômeno de violação institucional não teria ocorrido de forma sistêmica não fosse o apoio da mídia. Portanto, são coautores nos malfeitos. Isso é verdade. A Thais Arbex publicou ontem uma manchete na Folha de São Paulo, em que ela diz que já está se formando uma maioria no Supremo para anular processos contra o presidente Lula, etc. O que o senhor acha? Está se formando essa maioria no Supremo em função de tudo isso que foi descoberto acerca dos bastidores da Operação Lava Jato? Todos nós sabemos, isso é um pouco uma verdade elementar que se repete aí já por mais de 300 anos, não é? Que o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Né? E nós vimos isso aqui. Né? Por sorte, me parece, a despeito de vir de uma fonte ilegal, houve essa revelação. Mas é interessante que, se vocês olharem, entrarem agora na internet, vão dizer que coisa que acontecia com o Gilmar que ele já sabia. Gilmar estava certo. Uma revista de circulação nacional escreveu que eu discordava do Brasil, o juiz que discorda do Brasil. Agora, Gaspari, o Marcelo Coelho, tem dito o Gilmar estava certo. Né? Por incrível que pareça, pela alta impopularidade com que ele pagou com as posições que assumiu publicamente. Me parece que os colegas hoje percebem a gravidade que, na verdade, se estava gerando o ovo da serpente, não é? Pessoas inexperientes que se deslumbraram com isso, sem controle, porque não havia controle sequer dos órgãos correicionais, não é? E eles começaram a delirar, no sentido literal do termo. E se produziu isto. Não vamos retirar os méritos da operação, como não vamos retirar também o fato de que houve corrupção, que precisa ser combatido. Mas eu insisto sempre, combata-se o crime, não se cometendo novos crimes. Agora, o senhor falou da mídia, que a mídia é corresponsável, mas também a justiça é corresponsável e até o Supremo, na medida em que deu respaldo também a tudo isso. Na verdade, nós criamos todo um caos nesse contexto. Vamos pegar exemplos, porque, na verdade, aqui nós temos uma situação multifacetada. Eu comentei isto e não tenho poupado palavras para dar exemplos. Vejam vocês. Delação de Delcídio. Delcídio diz que o STJ se comprometera com Marcelo Odebrecht de julgar favoravelmente os habeas corpus.
e que para isso estava sendo indicado o juiz Marcelo Navarro. O ministro Falcão apoiava este juiz, um ex-procurador que era juiz no Tribunal Regional de Pernambuco, que perambulou, como todos os juízes fazem, pelos corredores do Senado, que foi até o Executivo e foi escolhido. Mas veio com essa notícia dada pelo Delcídio, que tudo teria sido uma trama. Que faz Procurador Janot, este personagem que está sendo esquecido, pede um inquérito para investigar quem? O presidente do STJ e o Marcelo Navarro. E o ministro Theory, surpreendentemente, e acho que de maneira muito infeliz, que Deus o tenha, neste fato, neste episódio, abriu o inquérito. O STJ passou a ser um tribunal medrado. Ele passou a ter medo. Por quê? Contrariar a Lava Jato significava ter um inquérito, uma investigação. Um fato absolutamente implausível. É uma coisa pueril, inverificável, como se depois demonstrou. Por quê? Como provar que um juiz que pretendia um outro cargo, combinou com a presidente da República que daria habeas corpus em determinadas situações, sob o crivo de todo mundo. Na verdade, era algo só para amedrontar, já se sabia que aquela investigação levaria a nada. O que eles buscaram? Que aquelas pessoas perambularam pelos corredores do Senado, que foram até o Executivo, e tinham câmaras, tinham vídeos disto, mas provocaram medo. Delação de Sérgio Machado. Sarney diz, eu tenho, respondendo à aflição de Sérgio Machado, que estava simulando. Orientado por quem? Por Miller, que depois se provou era um agente de corrupção, atuando dos dois lados do balcão. Sérgio Machado vai até Sarney e diz, eu estou aflito. Sarney diz, vamos procurar um bom advogado, quem sabe o doutor Ferrão o ajuda. Aí se sabe que Ferrão é amigo de Theory. O que faz o doutor Janot? Depois da morte de Theory, pede uma investigação para saber aonde o doutor Ferrão tinha andado no Supremo Tribunal Federal. E pede, veja a ousadia, sob a presidência da ministra Carmen, pede que a verificação se faça por agente do Ministério Público. Portanto, não confiava no Supremo Tribunal Federal. Veja, essa gente chegou à altaneria. Quer dizer, beberam tanto que se embriagaram. Com o poder e com bebida, talvez. Não é? Exacerbaram. Mas nós somos corresponsáveis por isto. Temos responsabilidade. Por isso que eu disse, já numa sessão, que nós fomos cúmplices desse processo. Mas, de alguma forma, a mídia cohonestou tudo isto. Democracia não se faz assim. Não é? E eu tenho dito, vamos encerrar o ciclo dos falsos heróis. Vocês se lembram de Luiz Francisco. Vocês se lembram de Shelby, que agora está voltando sob novas vestes. Vocês se lembram de Santos. Vocês se lembram de Protógenes. Né? Protógenes era um herói da mídia. Se elegeu deputado federal. Hoje é um foragido da justiça brasileira. Portanto, é preciso que democracia tem que ser uma democracia crítica. Recebamos essas informações com cuidado. Mas vocês também foram alimentados. Se sabe, por exemplo, que o doutor Janot tinha 11 repórteres no seu gabinete para vazar informações. O ministro Theory se queixava disto. Recebia as informações quando elas já estavam no Jornal Nacional. Portanto, era um sistema de vazamento. Quando a lei do Ministério Público diz que em caso de vazamento, e eu sei que estou falando para jornalistas e que jornalistas não gostam de que isso seja criticado, mas isto é um crime por parte do autor. O doutor Janot vazava sistematicamente e com isso construiu uma auréola indevida. Ele foi santificado e hoje vocês nem falam dele, porque tem vergonha, porque ele produziu um desastre. O senhor diria que o Moro também cometeu crimes? Isso tem que ser verificado. Isso tem que ser verificado. Agora, de fato, o conúbio entre juiz, promotor
delegado e gente de Receita Federal é conúbio espúrio, sem dúvida nenhuma. Isto não se enquadra no nosso modelo de Estado de Direito. Pode ter a ver com um modelo, por exemplo, soviético, mas não tem a ver com o nosso modelo. Ministro, algumas pessoas dizem que o Supremo começou a reagir com mais ênfase à Lava Jato, depois que se viu ele próprio envolvido. Como que o senhor responde a essas críticas? O senhor foi alvo recentemente de uma ação da Receita Federal. O senhor reagiria dessa mesma forma se não tivesse sido alvo? Se você olhar todos os meus pronunciamentos no tribunal, verá que desde sempre eu venho falando que nós temos que ter cautela em relação a isto. Eu sempre disse, por exemplo, e vocês podem buscar aí no seu site, que eu disse nós temos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. Agora se provou que eles estavam usando as prisões alongadas de maneira indevida, como elemento de tortura. Vamos deixá-lo preso para que ele, de fato, fale. E para que ele fale o que nós queremos que ele fale. E isto é absurdo. Para delatar, né? Isto, para delatar. E delatar pessoas que nós queremos que eles delatem. Então, este é um grave problema do sistema. Tanto é que no Congresso hoje já discutem propostas para impedir a delação de quem está preso. Então, em relação a mim, estou absolutamente tranquilo em relação a isto. Fui eu o relator da ADPF que resultou na proibição das medidas coercitivas, muito antes de qualquer questão sobre a Receita. Eu até, hoje, até falava com um colega de vocês da imprensa sobre esse episódio. E acho interessante que essa crise que está se revelando aí na Receita, ela é muito mais profunda. É muito mais profunda. Não é uma crise do Sintra, que é uma vítima desse processo, não é uma crise por conta da CPMF, mas é uma crise de funções institucionais. Esta mistura da Receita com órgãos policiais, com órgãos de investigação. Veja que aparece uma conversa de Dallagnol no Intercept com Roberto Leonel. Quem é Roberto Leonel? Era o superintendente da Receita em Curitiba, que depois é promovido para o COAF. Pedindo o quê? Investigação informal. O que é investigação informal? Pedindo para ele cometer crime. É disso que se trata. Tanto é que depois vocês já publicaram manchetes dizendo que há um esforço da Receita para apagar as investigações informais. Não desidentificar quem acessou arquivos de maneira indevida. Por que isto? Porque a Receita estava roubando galinha com eles. Essas pessoas. Não podemos generalizar. A instituição Receita é extremamente importante e no Brasil atingiu um nível de institucionalidade que merece ser preservado. Né? Nós devemos lembrar, sobretudo, que por lá passou um homem decentíssimo, Everardo Maciel, né, que deu cara e rosto ao chamado Leão, né, visto até com simpatia, embora com aquele caráter um tanto quanto coator, repressivo, né? Mas veja que... Mas isso se perdeu. E se perdeu aí ao longo dos tempos. E misturou-se. E claro, quer dizer, começa-se a fazer investigações indevidas, começam a fazer investigações indevidas e começam a cometer, de fato, crimes. Aquela conversa de Dallagnol com o Roberto Leonel é uma conversa de comparsas. Não tem outra explicação. Isso precisa ser explicado. Eu, inclusive, falei várias vezes com o secretário Sintra que isso precisava ser explicado. Então, em relação a mim, não tem nenhum problema. Eu não tinha nenhum temor e até colocaria os meus ganhos numa auditoria, não tem nenhum problema. Como eu tenho sugerido que eles venham agora sob nova direção e façam uma accountability. Moro, Dallagnol, Janot, toda essa gente, venham e digam a vocês. E aí vocês, inclusive, talvez pudessem dizer, porque a mídia é parceira nisto. Se diz que há muito vazamento para a mídia. Né? Já apareceram coisas ali. Né? E parece que parcerias que eram estabelecidas e tudo mais. E eu acho que em algum momento o país tem que fazer essa lavagem, né, essa accountability. Simplesmente dizer, olha, nós erramos,
Nós fomos, de fato, crápulas. Cometemos crimes. Queríamos combater o crime e cometemos erros crassos, graves. Violamos o Estado de Direito. E depois saíam de cena. Porque essa é a forma digna de fazer. O senhor fala que esses vazamentos são crimes. O vazamento da conversa entre Lula e Dilma por telefone foi um crime? Essa é uma discussão. Essa é uma discussão. Moro faz a opção. Ali teve depois, inclusive, uma questão que o ministro Theory chamou a atenção, porque já não havia mais autorização sequer. Moro tenta justificar dizendo que havia interesse público e, portanto, ele faz de maneira consciente. Ele não faz de maneira escondida. Como em outros casos. Veja, há uma conversa dele com o Dallagnol em que ele diz que vamos mandar para Brasília porque lá vaza. Quer dizer, consciente de que aquilo vazaria. E que teria repercussão no exterior. Aqueles episódios sobre a corrupção da Odebrecht no Peru, na Venezuela e tudo mais. Então, aqui, certamente há casos em que conscientemente houve vazamento ou procedimentos para vazamento. Nesse caso específico. Nesse caso específico, teria que ser examinado. Tanto é que quando eu despachei o caso, e eu sei que sua pergunta traz uma subpergunta implícita, eu despachei o caso, eu disse, a despeito de eventual ilegalidade da própria prova, naquele momento não se sabia, né? Poderia haver ilegalidade, os interlocutores confessaram que tinham feito aquilo. Né, que de fato estavam, aquele papel do Bessias e tudo mais, a própria presidente Dilma e também o presidente Lula reconheceram que de fato havia tido essa interlocução. Para explicar para quem está acompanhando, o senhor fala quando despachou, quando o senhor impediu a nomeação do Lula para a Casa Civil, né? Isso, a pedido de um partido político. Uhum. Mas o senhor não respondeu, desculpe, eu não estou querendo chegar a esse outro lugar que o senhor falou, não, até porque eu acho que ali o senhor já falou sobre isso, de que o senhor não tinha noção do que foi revelado depois. Não, e aqui é um ponto importante que eu acho que nós precisamos ressaltar. Vocês agora, inclusive, e justiça se faça a Folha de São Paulo, que cumpre o seu papel de maneira exemplar, porque está a divulgar esses fatos de maneira ampla, não é? Colocando inclusive em xeque muitas posições que anteriormente podem ter sido assumidas. Mas veja que vocês revelaram recentemente os diálogos do Intercept, em que mostram que parte dos diálogos não vieram e não foram sequer remetidos para o relator Theory. Exato. Quem sonegou? Exato, Foi o Moro? Foi a Polícia Federal? Hoje, à luz do que se revelou, a sua opinião é de que houve um crime? Eu tenho a impressão de que tem um conjunto todo, esses fatos ainda estão em andamento, há um conjunto todo muito preocupante, né, de ilegitimidade, né, de manipulação desse processo. Porque essa prática de ter o interesse público a critério do juiz para revelar um fato, depois vai ser utilizada agora nas eleições, na tal delação do Palocci, que sequer foi uma delação feita perante o Ministério Público. Ela foi feita perante a Polícia Federal. E o juiz, de novo, decide vazar, considerando o quê? O interesse público, o quê? O interesse eleitoral. E depois ele vem para o governo. Portanto, tudo isso tem conteúdos muito preocupantes, numa perspectiva institucional mais ampla, que vai para a questão da suspeição, que vai para a questão da legitimidade, da isenção, da imparcialidade, não é? Tudo isso precisa ser discutido, mas aguardemos.